Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor, a compaixão, a humildade, a simplicidade, o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa nos cativar e nos motivar a imitá-lo em tudo o que nós falamos, o que nós fazemos, para a honra e glória do nosso Deus e Pai. Amados, hoje é sexta-feira. Nós vamos concluir a lição desta semana, falando de Jesus Cristo como o pão de Deus, o pão que desceu do céu. E amanhã, no sábado, estaremos recapitulando essa lição linda, né? Porque agora nós sabemos aonde está, aonde encontrar todas as respostas e toda a necessidade que nós carecemos para viver. Para viver é necessário comer. Quem não come morre de fome, né? E a gente aprendeu que, nesta semana, que Jesus Cristo é o verdadeiro pão. Se eu quero viver, eu tenho que procurar conhecer Jesus Cristo. Não tem outra busca, não tem outra resposta, não tem outra saída, outro caminho, a não ser em Jesus Cristo. Então Ele é o pão vivo que desceu do céu, é Ele que tem a vida para nós, é Ele quem tem a verdadeira vida eterna, porque o verdadeiro alimento que alimenta para a vida eterna é esse pão espiritual que está nele, né? Que o Pai confiou a Ele trazer para cada um de nós. Essa lição maravilhosa vai ficar marcada em nossas mentes, né? E então vamos hoje agora para a primeira pergunta de hoje, a pergunta número 11. Com que contundência ensinou Cristo aos religiosos judeus sobre o Pai, sua relação com Deus e sua missão espiritual? Então aqui na verdade são três questões básicas, né? Cristo ensinou de forma contundente, ele foi firme, ele foi objetivo, ele foi fundo, ele não teve medo de dizer a verdade. Então, com que ele ensinou sobre a pessoa de Deus o Pai, sobre a sua relação com o Pai e sobre a sua missão em nome do Pai, porque ele é o enviado de Deus. Sobre essas três coisas, o Pai, a sua relação com o Pai e sobre a sua missão do Pai, né? Vamos ver então o verso 46 ao 48, diz assim, estamos estudando o capítulo 6 de João. Então quando eu digo só o verso, nós entendemos que é do capítulo 6. Vamos lá. 46 ao 48 diz assim, ele diz, ninguém viu ao Pai, a não ser aquela pessoa que vem de Deus, que vem do Pai. Somente ele, essa pessoa, viu ao Pai. Essa pessoa aqui, ele está falando dos seres humanos. Veja que ele está restringindo a questão aqui na terra, dos homens da terra. Como Jesus Cristo era filho do homem, estava como ser humano aqui, ele está se referindo aos homens. Ele não está falando dos anjos, porque os anjos viram a Deus, obviamente. Não. Ninguém viu ao Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu ao Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê nele, né? Que crê naquele que viu ao Pai, aquele que veio do Pai, né? Tem a vida eterna. Quem crê nesse que viu o Pai, que veio do Pai, aí ele conclui dizendo assim, dá um ponto final numa frase que ele já vem repetindo algumas vezes. Eu sou o pão da vida. Que coisa linda. Aí você pergunta, de tantas frases tão contundentes, frases curtas, mas tão pontiagudas como uma espada de dois gumes, tão penetrantes quanto a espada de dois gumes, Cristo falou aqui, olha, cada frase, são frases curtas, mas elas são poderosas demais. Ele começa, ninguém viu a Deus é invisível. Nenhum ser humano na terra viu a Deus, a não ser esse ser humano que está falando com vocês, este homem. A não ser aquele que veio de Deus. Eu vim de Deus. Somente eu vi ao Pai. Então o que é que ele está ensinando sobre Deus o Pai? Que nenhum ser humano pecador viu a Deus. Nenhum ser humano descendente do Adão que pecou, nenhum viu a Deus. Só quem viu a Deus foi Jesus Cristo, que embora nascido do ser humano, a sua origem é em Deus. Antes mesmo de haver ser humano, o Filho descendo do Pai, né?
somente esta pessoa, o Jesus Cristo, que se chama de o pão, né? O pão da vida, só ele viu ao Pai. Ele diz assim, olha, eu asseguro, eu garanto a vocês que todo homem que crê nesta pessoa, em mim, que somente eu vi o Pai, só eu conheço o Pai, ninguém conhece o Pai como eu, né? Se vocês crerem em mim, vocês garantirão a vida eterna. Vocês terão a vida eterna. Se vocês escutarem as minhas palavras, se vocês acreditarem em mim, acreditem no que eu estou dizendo. Veja só, estamos no versículo 48 já. Desde o versículo 20, 24, 25 por ali, que Cristo está falando. São mais de 20 versículos, 25, 26 versículos, que Cristo vem tentando dizer, me escute, comam das palavras que eu estou dizendo, se alimente desta verdade. Cristo vem insistindo o tempo todo com esses fariseus, dizendo a mesma coisa. Parece que Jesus já está se tornando chato, dizer a mesma coisa, eu sou o pão da vida, escuta as minminhas palavras são o verdadeiro alimento. Se vocês escutarem as minhas palavras, vocês não estão dando ouvido somente a mim, estão dando ouvido ao Pai, porque eu estou falando as palavras do Pai. Essa palavra que eu estou dizendo não vem da terra, não vem da sabedoria humana, vem direto de Deus, é um pão do céu, escuta o que eu estou dizendo. Já imaginou a quantidade de vezes que Jesus repetiu? Pelo menos é o que João escreve. Será que João escreveu tudo mesmo que Cristo falou, com todos os detalhes? Cristo está insistindo, não é fazendo o que ele não gosta, que é de repetir as coisas. Cristo não gosta de repetir. Mas era um povo tão cego, era um religioso tão cego, que Cristo está repetindo. É por isso que pouca gente lê os capítulos de João, esse capítulo 6 de João. As pessoas, um dos capítulos mais reveladores, mais importante de toda a Bíblia, é esse capítulo 6 de João. E as pessoas não gostam de ler porque Cristo repete muitas vezes, eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. Olha, se ele está repetindo, é porque ele está dizendo assim, meu filho, se detenha mais tempo aqui, examine mais o que eu estou dizendo, medite mais nessas palavras, que elas são importantes. Não é mesmo? E muitas vezes a gente procede igual aqueles homens cegos que não conseguem enxergar o que Cristo está querendo dizer. Eu sou o pão, disse ele, ó. Que coisa linda, Cristo fala assim, ó, somente ele, esse que vem de Deus, viu ao Pai. Lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 27, Cristo fala isso aqui para os fariseus também, de uma forma ainda... Ali ele quase era apedrejado, né? Ali foi terrível, ali quase que o povo esmagava ele com as próprias mãos, à força, né? Ele diz assim, ó, ninguém, olha que ninguém é ninguém, viu? Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece Jesus Cristo como o Pai. E ninguém conhece o Pai como Jesus Cristo. Ninguém, nem os anjos, nem os homens, ninguém conhece Deus com tanta... Ora, se o Filho foi gerado do próprio Pai, aquele que já teve a própria natureza de Deus, a natureza divina, ele conhece Deus como ninguém. E o Pai, obviamente, conhece todos. Mas o Filho dele, né? Diga aí, é algo muito lindo isso. Então, quando Cristo diz aqui àqueles fariseus ali, ó, somente ele, o Filho do homem, Jesus Cristo, viu a Deus. Dentre os seres humanos aqui, só ele viu o Pai. Eu asseguro a vocês, se vocês crerem em mim, vocês terão a vida eterna. Eu vou concluir dizendo, eu sou o pão da vida, se alimente das minhas palavras. Vamos continuar, meus amados, e vamos aqui para a última pergunta, a pergunta 12, dessa lição maravilhosa. Essa lição tocou muito o meu coração, e eu espero que também tenha tocado o seu, você que acompanha a lição, né? A pergunta 12 diz assim, o que Jesus tentou revelar sobre a superioridade de sua missão e da sua inspiração em relação às tradições religiosas, às tradições dos judeus, né? As tradições sempre é um problema. O que é que ele diz aí? João 6, 49 e 50, Jesus diz assim, os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia,
aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Já pensou, meus amados, o que Cristo está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, ó, vocês que vivem de tradição, vocês dizem, eu sou discípulo de Moisés, eu sou o descendente de Moisés, eu sou o representante de Moisés, eu sou o enviado de Moisés, eu sento na cadeira de Moisés e tenho a autoridade de Moisés. Então eu tenho a mesma autoridade de Moisés. Eu sou um enviado de Deus, assim como Moisés, que falava, né? Face a face com Elohim, não é? Eles tentavam dizer isso o tempo todo. Aí Cristo disse, pois bem, então os antepassados de vocês, inclusive Moisés, comeram do maná lá no deserto, mas morreram. Então veja que este pão que vem do homem, que vem da tradição, esse pão físico que vocês comem, e este pão da tradição, o ensinamento das tradições, que Moisés é isso, Moisés é aquilo, Moisés é igual a Deus, que Moisés, não é? Quem come disso morre. Todavia, aqui está sou eu, Cristo dizendo, né? Aqui está está o pão que desce do céu, o verdadeiro pão. Moisés não veio do céu. Moisés, aquele pão, aquele maná que caiu do céu, era uma tipologia de mim, dizendo, porque o pão o Senhor poderia fazer brotar da terra. O pão poderia aparecer dentro de uma caverna, não é? Mas o texto, ele é muito lindo. Vem do céu dizendo que é uma providência de Deus. Jesus Cristo é uma providência de Deus. Por exemplo, Elias, que vem depois de Moisés. O que é que vinha do céu para ele todo dia quando ele estava lá no deserto sendo perseguido? Pão sem fermento, o símbolo de Cristo, a palavra, sem mistura, sem filosofia, sem tradição, e carne. Um corvo trazia pão assadinho e carne para Elias. Por que carne? Numa referência muito clara que vinha do céu o Filho do Homem em carne. Em carne. É por isso que o anticristo e Satanás vão negar que Jesus Cristo veio em carne. A principal pregação do anticristo. Negar que Jesus Cristo veio como ser humano, veio em carne. O anticristo está pregando isso até hoje. O anticristo diz, não, Jesus não veio só em carne, não. Ele era em carne, era 100% carne e 100% divino. Ele não era só carne, não. O anticristo vai dizer, não, ele não era carne, não. Ele era 100% carne e 100% divino. Não, ele era 100% divino, ele era o próprio Deus. O anticristo, ele é nojento. O anticristo lá pegou 99% das igrejas cristãs do mundo e todas elas acreditam isso na mesma coisa. E a maioria acha que está certa. A maioria acha que está certa, pregando essa mentira. É uma mentira do anticristo. Ora, a maioria lá em Jerusalém estava certa ou estavam todos errados? Ah, Cristo despertou a mente de quantos? Dentro de milhões de pessoas. 12. Um remanescente bem pequenininho começou a surgir. Ainda que Israel seja como a areia do mar, só o remanescente, só o restinho é que vai enxergar isso e vai entender. É a minoria que está certa. A Bíblia sempre foi assim, a minoria. Não foi 32 mil homens que venceu a batalha, foi Gideão com 300. A minoria. Tem gente que demora a enxergar isso. Tem gente que a boca fala feito assim, alguém que não tem nenhum discernimento, feito um louco, um tolo, né? Eu sou da maior igreja do mundo, a minha igreja é maior do que a sua. Como um torcedor de time de futebol que diz que torce pelo maior time. O time mais rico, o time mais... Vocês entenderam? Olha a terrível mentalidade da tradição religiosa que estava na mente daquele povo do passado e que opera e que domina a mente da maioria dos cristãos do tempo presente. Não mudou nada, o homem é o mesmo, né? Então Cristo diz com todas as letras. Olha, se vocês continuarem com esse discursinho aí, político, religioso, vocês vão continuar morrendo sem receber a palavra verdadeira que prepara vocês para a vida eterna. Vão continuar como eles, vagando e sofrendo pelo deserto e comendo um pão que vai levar vocês para a morte. Um pão da tradição, um pão buscando apenas o pão material e o principal vocês não estão buscando, né? Ele fala, aqui está o pão que desce do céu. Se vocês comerem de mim, se aprenderem comigo, se vocês aprenderem comigo, vocês não morrerão para a vida eterna. Vocês podem até morrer, porque todo mundo morre nessa vida aqui, né? Nessa vida passageira, até Jesus Cristo voltar definitivamente.
Mas se vocês comerem de mim, ainda que vocês morram, viverão, como ele diz lá em João capítulo 11, quando foi ressuscitar Lázaro, né? Pois bem, meus amados, que ensinamento profundo Cristo disse para eles aqui, ó. E ele disse com muito pesado no coração: os seus antepassados comeram. Os seus antepassados comeram dessa mesma comida aí e morreram. Aí Deus o Pai manda a mim me manda para vocês a verdadeira comida, e vocês não querem se alimentar de mim? Vocês não aprenderam ainda não que aquele pão lá não consegue dar vida eterna a vocês? E eu fui enviado para trazer a vida eterna. O Filho do Homem recebeu o poder no céu e na terra, a autoridade para dar a vocês a vida eterna. O Pai confiou isso a mim. Venham a mim. É o que ele vai dizer, né? Todavia, aqui está o pão que desce do céu. Aqui, falando dele, né? Ó, apontando para ele, aqui está o pão, para que vocês não morram, né? Para que não morra todo aquele que dele comer. Cristo vai insistir neste ponto, né? Nesse ponto aqui. Na próxima semana, na próxima lição, Cristo vai ainda se aprofundar aqui no capítulo 6. O capítulo 6 aqui vai continuar, tem ainda muita coisa profunda no capítulo 6. Agora Cristo vai, na próxima lição, ele vai fazer uma transição. Ele vai agora dizer o que é esse pão de uma forma mais profunda ainda, já que os fariseus insistem em não entender, ele vai agora aprofundar o sentido espiritual. Ele vai agora nos dar subsídios para enfrentar o grande engano do anticristo. Qual é a pregação do anticristo? O objetivo final da pregação do anticristo é negar o Pai e o Filho. Mas como é que ele vai negar o Pai e o Filho? Negando que Cristo veio em carne. Né? E aí você vai estudar sobre isso. A partir agora, do João 6, do 48 até o 60 e pouco, a gente vai ver justamente Cristo dizendo: o pão que vocês devem comer é a carne do Filho. Ele vai fazer uma transição agora. Lembra do que eu acabei de falar sobre Elias? Que o corvo trazia pão e carne para Elias? Pois bem, é justamente trazer de onde? De onde é que o corvo vem? Voando do céu. Ele não é o pão que veio do céu? Uma transição. Então Cristo vai fazer essa transição, que o verdadeiro pão foi dado aos homens em carne. Cristo veio em carne. Então ele manda agora o povo comer a carne do Filho do Homem. Isso será ainda um escândalo maior, porque se eles não estão entendendo quando Cristo está mandando comer do pão, agora, quando Cristo mandar eles comer a carne dele, como é que eles vão entender isso? Pois bem, meus amados, eu aguardo todos vocês. A partir de domingo, nós começaremos a próxima lição. Vamos pedir ao Senhor que Ele abra a nossa mente para que a gente possa comer desse pão espiritual que está sendo servido para nós, bem quentinho, como um verdadeiro banquete espiritual. Aceitemos, em nome de Jesus.